A palavra que eu quero entregar para vocês hoje, aquela que Deus colocou no meu coração, está no Salmo 112. A irmã vai colocar aí no telão para que todos acompanhem comigo. Salmo 112 diz assim: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Preste atenção. Se você entender o versículo 1 do Salmo 112, você entendeu o resto do Salmo. Por quê? Porque todas as bênçãos descritas neste salmo são para aquele ou aquela que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Essa pessoa, ela será bem-aventurada, ela será uma pessoa feliz, uma pessoa completa na vida, sem falta em coisa alguma. O texto diz: louvai ao Senhor. Louve, irmão, a Deus, em todo o tempo. Não é só quando você está de vento em polpa. Não é só quando você está na crista da onda, celebrando as suas conquistas, as suas vitórias. Não. Aprenda a louvar ao Senhor. Há uma bênção que é liberada quando nós louvamos a quem? Ao Senhor, louvamos a Deus. Há um poder que é liberado no louvor. Então aprenda a louvar. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem o que? Grande prazer. São duas coisas que precisamos entender. Primeiro, temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É você ser reverente, é você ter respeito pela palavra, ter respeito pelas coisas de Deus. Não é ter medo de Deus, esse temor não se traduz em medo, mas nesse respeito que a gente tem diante do Senhor e diante da sua palavra. E o que mais? E que em seus mandamentos, eu gosto dessa parte final, que em seus mandamentos tem grande prazer. Não pode ser um peso, não pode ser apenas uma obediência por obrigação. Tem que ter aquela alegria, aquele prazer em obedecer, em guardar os mandamentos. Tudo aquilo que estiver no imperativo é mandamento. É direção que Deus está dando para nós, aquela palavra que nos salta os olhos, aquela revelação que Ele nos entrega. A gente teme a Deus, coloca essa palavra no coração e começa a fazer as coisas do jeito que Deus nos orientou. Quando nós temos esse prazer nos mandamentos do Senhor, nós vamos conseguir vencer na vida, vamos conseguir ganhar as nossas vitórias em toda e qualquer situação. Não tenha medo. Amém? Então o segredo é esse. Pastor Wilson Nobre, eu quero ser um homem feliz. Eu quero ser uma mulher feliz. Uma pessoa bem-aventurada na vida. Tema ao Senhor e em seus mandamentos tenha grande prazer. Tenha alegria, satisfação em cumprir com os mandamentos, em obedecer toda a palavra de Deus, não é palavra de homem. O homem fala uma coisa hoje, amanhã já mudou tudo. É o que Deus fala, é nisso que nós temos que colocar a nossa fé, é nisso que nós temos que nos agarrar, segurar firme, porque haja o que houver, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, na obediência e na fé à palavra de Deus, você já venceu a sua luta no nome de Jesus. Amém? Versículo 2. Vamos seguir no 2. A sua descendência será poderosa onde?
na terra, é aqui, é agora. Descendência àqueles que de ti forem gerados, a tua semente, os teus filhos e filhas serão poderosos na terra, estarão entre os cabeças pensantes da sociedade, entre aqueles que têm o poder de direção, de decisão. Não estarão vivendo às margens da vida, não estarão vivendo uma vida no esquecimento, não. Estarão entre os poderosos da terra. E a Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó e do monturo exalta o necessitado e o faz assentar-se com os príncipes do seu povo. Deus quer honrar você, mas você precisa temer ao Senhor e em seus mandamentos ter grande prazer. Esta é a chave da vitória, é a chave e o segredo por trás de todas as bênçãos que você quer viver da parte de Deus. Tema o Senhor e tenha prazer em obedecer. A sua descendência, a sua semente será poderosa na terra. E ainda diz mais, a geração dos justos será o quê? Abençoada. É isso que Deus quer, irmão. Deus quer te dar uma geração, filhos e filhas, uma família plena, uma família abençoada. Não aquela família que está sendo sempre atingida pelo mal. Sempre uma coisa ruim está acontecendo naquela família. Sempre entra uma praga, uma maldição. Sempre acontece uma desgraça. Não pode. Deus quer blindar você, guardar você, livrar você, mas livrar também toda a sua casa, toda a sua família, guardar o que você tem, abençoar o que você faz, aonde você colocar a planta dos pés, ele chega contigo, ele te honra, ele te abençoa. Mas por quê? Porque você tem um pacto, um compromisso, uma aliança com Deus, e tem muita gente que não leva isso a sério. E se você não leva a palavra de Deus a sério, você não vai vencer nem hoje e nem nunca. Nós só vamos vencer se decidirmos obedecer a palavra de Deus. É aí que está o segredo de tudo. Amém? A geração abençoada. Olha o 3 que eu amo. Fazenda e riquezas. Prosperidade e riqueza, como diz na Ara. Haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Percebe como debaixo da bênção de Deus as coisas fluem, as coisas até parecem fácil para quem está olhando de fora. Primeiro, essa pessoa ela já tem a casa, e Deus quer te abençoar também nessa área, viu? Caso você ainda não tenha um imóvel próprio, a casa própria, você pode chegar diante do Pai Celestial, chegar diante do seu Deus e apresentar a Ele essa sua necessidade, sem ansiedade nenhuma, apenas confiando, porque Ele é Pai e Ele quer o melhor. Ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Você pode levar essa necessidade diante de Deus, porque há pessoas que pagam aluguel, não têm um imóvel próprio, não têm a casa própria. Tem pessoas que moram de favores, porque alguém, num ato de bondade, abriu a porta da sua casa e lhe deu abrigo. Tem pessoas que comem pelas mãos de outros, ou seja, alguém a está sustentando, alimentando. Mas Deus quer que você viva uma vida com dignidade. Deus quer que você viva uma vida honrada. Ele quer te abençoar, Ele é teu pai. Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Você aqui que é pai, você quer ou não o melhor para o seu filho? É claro que você quer. E se você busca Deus, traz Deus para a sua vida, Deus vai te abençoando em tudo, mas você precisa levar essa obediência a sério. Não é obedecer em um ato apenas, uma ação apenas, um dia, uma semana, um mês, um ano. É um estilo de vida. Você vive de acordo com a palavra de Deus. Você é crente em Jesus, você crê na palavra e você vive de acordo com a palavra a vida toda. Desde o dia que você decidiu por Jesus até hoje você não muda. Senhor, meu propósito é te servir.
Meu propósito é fazer a tua vontade hoje, sempre, todos os dias, até a hora em que o Senhor me levará para a eternidade contigo. Mas enquanto eu aqui estiver, eu quero servir ao meu Senhor. Esse é o segredo, irmãos. Prosperidade, diz a Bíblia, fazenda. Fazenda e riquezas haverá na sua casa. Ele quer te dar não apenas a casa, mas ele quer que nessa casa haja, exista ali, tenha ali o quê? Prosperidade, riqueza, fartura, aquela família abençoada. Que as pessoas olhem, que família linda, que família abençoada. Isso é resultado do compromisso que você tem com quem? Com Deus. Guarde sempre o versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Você é este homem? Esta mulher, esta pessoa que teme ao Senhor? E em seus mandamentos tem grande prazer, pastor, eu me identifico. Eu tenho uma alegria em obedecer a Bíblia, em obedecer a palavra de Deus, naquilo que Deus me ilumina, naquilo que Deus fala comigo, fala o meu coração. Pastor, eu me lanço, eu creio, eu obedeço, eu pratico toda a palavra de Deus. E você vai vendo Deus abrindo o caminho, abrindo as portas, abrindo os grandes portões, abrindo o bom tesouro do céu, derramando sobre a sua vida toda sorte de bênçãos, abrindo o seu bom tesouro e derramando chuva de bênçãos sobre a sua vida em todas as áreas da sua vida. Amém? É o que Deus falou para Abraão. Sê tu uma bênção. Você é uma bênção para a sua família, uma bênção para os seus colegas de trabalho, seus amigos, para a sociedade na qual você está inserido. Você é um representante do Senhor Jesus, uma pessoa abençoada e uma pessoa também abençoadora. Amém? Haverá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Vamos seguir. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Pode seguir, por favor. Irá ao homem que se compadece e empresta. Olha isso. Você vai ter mais do que aquilo que é necessário, mais do que aquilo que é suficiente. Haverá momentos que você vai se compadecer de alguém próximo, estender as mãos e abençoar essa pessoa. Amém? E Deus vai se agradar do que você estará fazendo. Você estará dando bom testemunho. Disporá as suas coisas com juízo. Vamos seguir. Na verdade, nunca será abalado. E se a Bíblia diz, irmão, nunca é nunca. O justo ficará em memória eterna. Sigamos. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando em quem? No Senhor. É assim que nós temos que estar. Um coração firme, confiando no Senhor, mas confiando em todo o tempo. Não é aquele coração dobre, que ora crê, ora não crê, que hesita, que fica com medo, que não se lança, que não faz o que Deus está pedindo. Não, porque tem gente que é assim, ela decide uma coisa hoje, amanhã já muda tudo. Teu coração tem que estar firme, confiando em quem? No Senhor, não pode vacilar no Senhor. Versículo seguinte. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Pode seguir, vamos acelerar um pouquinho. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Sigamos. O ímpio ou perverso verá isto e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Irmãos,
Tem muita gente que fica com raiva de você e você nem sabe o porquê, porque você nunca deu motivo para a pessoa se enraivecer ou não gostar de você. É simplesmente pelo fato de Deus estar com você, abençoando a sua vida. A pessoa não suporta ver você melhor do que ela, ver que as coisas para você estão caminhando, está dando certo, Deus está te abrindo o caminho, te abrindo as portas, te abençoando. A pessoa fica com raiva de você, mas ela não vai procurar saber o porquê que você é abençoado. Você vive essa vida abençoada porque você leva Deus a sério. Você vive essa vida abençoada porque você leva a sua vida com Deus a sério. Você vive essa vida abençoada porque você leva a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a sério. Você vive essa vida abençoada porque você teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Uma pessoa que decidiu viver para Deus, obedecer a Deus. É por conta disso, ao invés dos perversos, ímpios, aprenderem com você como alcançar essa plenitude de vida, pelo contrário, eles ficam às vezes com inveja, perseguem, falam mal, ficam com raiva, rangem os dentes, se consomem. Tem muita gente se consumindo por sua causa, às vezes com inveja da vida abençoada que você tem. Mas você não pode desanimar por conta disso, ou parar por causa disso. O problema é dela, ela que acerte a vida dela com Deus. E você não desdenhe, não deboche, não passe um ar de superioridade, pare com isso. Continue sendo um servo, uma serva de Deus fiel, obediente, e Deus vai continuar te abençoando em tudo quanto você fizer. Mas o ímpio verá isto, o ímpio verá o teu sucesso, verá a mão poderosa de Deus te abençoando. E aí começa a se questionar, por que ele, não eu? Por que ele é tão abençoado e eu não sou? Por que o esforço dele parece mínimo e o resultado é extraordinário e eu me mato de trabalhar e não consigo nada na vida? É porque na vida do ímpio está faltando a bênção do Senhor. Tem que buscar essa bênção do Senhor. E nós temos esse privilégio. Eu estou lhe mostrando o caminho. Meu pastor, eu quero viver uma vida plena. Eu quero realmente comer o melhor dessa terra. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu anseio por ver as bênçãos de Deus se materializarem na minha vida, tornarem-se reais na minha vida. Eu estou te mostrando o caminho. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Faça esse voto. Assuma esse compromisso. Esse pacto, Senhor, eu terei grande prazer, grande alegria em obedecer toda a sua palavra. Eu vou me curvar diante da sua palavra, eu vou obedecer. Não vai faltar Deus na tua vida. E se não lhe falta Deus, não lhe faltará mais nada. É como o salmista disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou como diz o texto no original, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. E se não falta ele na sua vida, não faltará mais nada. Esse é o grande segredo. Mas o ímpio não quer saber, despreza a Deus, despreza a palavra de Deus. O perverso vai ficar com raiva de você, não vai entender o porquê que você é tão abençoado. Ao invés de olhar para você e aprender a fazer a coisa certa, para ser abençoado como você é, aí ele vai ficar resignado à sua raiva, né? Vai ficar rangendo os dentes, se consumindo, não entendendo nada, com raiva de você, uma raiva que não se justifica. Era só ele também buscar quem? A Deus, porque Deus tem bênção para todos os que o buscam, e o buscam de verdade. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, diz a Bíblia assim, rangerá os dentes e se consumirá. E tem muita gente se consumindo. Querendo viver a vida abençoada que você vive, porque você busca a Deus e Deus lhe proporcionou.
Ela não está buscando, está perdendo. Mas você está buscando, está levando isso a sério, e Deus está te abençoando. Você é uma fonte de bênçãos. Amém? Alvo das bênçãos de Deus e fonte de bênçãos na vida de outras pessoas. E ainda diz mais: o desejo dos ímpios perecerá. Vão restar frustrados na vida. Tem muita gente assim. A frustração é um mal presente na vida de muitas pessoas. Por quê? Elas não buscam a Deus, irmão. Confia ao Senhor os teus planos. Né? Está na Bíblia. Confia nele. Que aí ele vai estabelecer os teus caminhos, os teus projetos. A coisa vai começar a dar certo. Agora, eles não fazem isso, mas você está fazendo e Deus está te abençoando. Os desejos, a Bíblia fala, o desejo dos ímpios perecerá, vai perecer. Se a Bíblia diz que perece, é porque perece. É um frustrado, não consegue realizar nada na vida. Trabalha, trabalha e trabalha, e a vida dele se resume a trabalhar e pagar boletos. Não consegue galgar, subir, prosperar, ser cabeça, não cauda, estar por cima e não. Por baixo está faltando essa força maior que nos move, que nos abençoa, que nos faz chegar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus, irmão, é Deus quem edifica, é Deus quem faz tudo. Glória a Deus. Vamos lá para o Salmo 1, versículo 2. Salmo 1, vou ficar só no Salmo para facilitar para vocês e para mim também. Antes, grife essa parte aí, ó. Tem o seu prazer na lei do Senhor. Aonde é que está o seu prazer? Qual é a sua maior alegria nessa vida? A Bíblia diz: tem o seu prazer na lei do Senhor. Amigo, amiga, tenham prazer na lei do Senhor. Ainda fala, e na sua lei, a lei de Deus é a palavra, e na sua lei medita de dia e de noite. Gaste tempo com Deus. Quando você gasta tempo com Deus, você não estará perdendo tempo. Você é uma pessoa que ora e gosta de orar, uma pessoa que lê a Bíblia e gosta e se deleita lendo a Bíblia Sagrada, examinando as Escrituras, Deus falando contigo, de vez em quando você interrompe ali a leitura que foi tocada profundamente para enxugar as lágrimas, para se retirar para um canto ali no seu secreto e falar com Deus. É gostoso demais. E as pessoas perdem isso porque não buscam. Fale a verdade para si mesmo. Pergunte e responda com honestidade a si mesmo. Eu tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. Eu estou tendo a alegria em obedecer os mandamentos do Senhor, o que Deus pede de mim. Eu atendo com alegria, com disposição, com satisfação, ou eu hesito, fico com medo, não obedeço, não me lanço. E a razão de muitos não obedecerem a palavra é porque lá no fundo elas não acreditaram na palavra, não creram na palavra. Porque se eu creio, o obedecer é uma consequência natural do acreditar. Amém, pessoal? Eu acredito. Versículo 3, olha isso. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, pode grifar isso aí também, e tudo quanto fizer, prosperará. E não é de árvore que Deus está falando, é de pessoas. Deus está falando de pessoas, Deus está falando daquelas pessoas comprometidas com Ele, daquelas pessoas que andam nos caminhos que Ele determinou. É dessas pessoas, é deste homem, é desta mulher. Aí tudo que você fizer prosperará. Para quem olha de fora, quem não busca a Deus,
ele fica até intrigado. Para você parece tão fácil. E elas lutam, se esforçam, vão à exaustão por conseguir, não conseguem nada, se frustram, vivem frustradas, vivem decepcionadas na vida, desiludidas com a vida. Viver para alguns está sendo um peso, um fardo, porque não vivem, existem apenas. Tem muita gente que não vive, existe. E viver é diferente de existir, irmão. Você tem que viver a plenitude de vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós. Amém? Tudo que fizer, prosperará. Prosperará. O versículo 4. Olha o que diz o 4. Não são assim os ímpios. Está claro, não está? Não são assim os ímpios. Não adianta. Eles lutam, o desejo dos ímpios perecerá. Não são assim os ímpios. Mas você é de Deus. É isso que eu estou tentando fazer você entender, raciocinar juntamente comigo. Você é de Deus, você teme ao Senhor, você tem prazer nos mandamentos do Senhor Deus. Você medita na lei do Senhor de dia e de noite. A sua maior alegria é parar para ouvir a palavra de Deus, é ter aquela atitude que Maria, irmã de Marta, teve, sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Você se realiza com isso. E porque Deus é contigo e abençoa o que você faz, para quem olha de fora, a sua vida parece até que as coisas para você é mais fáceis, vão se encaixando. E eles ficam confusos e não entendem. Porque que para você as coisas estão andando, está dando certo, e para eles não. E ao invés de aprender o segredo com você, pararem para observar a sua vida e conversar e se aconselhar e se orientar contigo, eles ficam com raiva, arranjam os dentes, se consomem, vão se consumindo. E não pode ser assim. Amém, pessoal? A Bíblia fala, os ímpios não são assim, eles não prosperam em tudo que fazem. E ainda diz mais, mas são como a moinha que o vento espalha. Pode seguir. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Não vão subsistir, não vão suportar, vão perecer. Né? Nem os pecadores aonde? Na congregação dos justos. Não vai ficar. Pode seguir. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus conhece, irmãos. Deus sabe. Deus é conhecedor de todas as coisas, conhece as nossas mentes, nossos corações. Sabe a palavra sem que ela tenha chegado à nossa boca. Ele já sabe. Ele sabe de tudo. O Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer com esse caminho dos ímpios? Perecerá. E para fechar com chave de ouro, Salmo 35, 27. Só salmos hoje, hein, pessoal? Glória a Deus. Marca bem esse versículo aí, tá? Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Você ama a justiça que o Senhor Jesus proporcionou para nós lá no Calvário? E digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, vou repetir, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Deus ama a minha prosperidade, Deus ama a tua prosperidade, Deus ama a nossa prosperidade. Deus quer que o seu povo esteja bem em todas as coisas. Deus quer que o seu povo, obediente a Ele, coma o melhor desta terra, viva o melhor desta terra. Amém? Você faz a sua parte, você se esforça. Por quê, pastor? Porque Deus é com o esforçado. E quando você faz a sua parte, Deus não vai deixar de fazer a dele.
Deus não vai deixar de fazer a parte dele. Você tem prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Quem olha para você, sua vida está conectada com Deus, você está sempre na casa de Deus, você gosta de estar na igreja, de louvar a Deus. Chamar você para uma vigília de oração, você vibra. Vou subir ao monte para orar, você vai junto. Passar uma noite com Deus na igreja, adorando a Deus, você está junto. É igual aquele homem da mão ressequida, Jesus falou, levanta-te e vem para o meio, se apresente. Se apresente para receber a sua bênção. Estende a tua mão, ele a estendeu. E ela ficou igualzinha a outra, completamente curada. Tem gente que fica se escondendo no meio da multidão. Às vezes Deus não quer que você se esconda. Deus quer que você se apresente para você receber a sua bênção, receber o seu milagre. Amém? Finalizando em Deuteronômio. Deuteronômio 28, 1 e 2. E aqui eu paro, se Deus assim me permitir. E será que, se ouvires a voz de quem? Do Senhor. Do Senhor, tá? Teu Deus. Ele é o teu Deus ou não? É ou não é? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O que vai acontecer, pastor? O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Te exaltará sobre todas as nações da terra. Você será cabeça e não cauda. Só estará por cima e não por baixo. Deus vai abençoar o trabalho, a obra das suas mãos. Quando você colocar os pés, a bênção de Deus chegou com você ali, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E tem gente que é recebedora de bênçãos. Tem? Recebedora de bênçãos. Eu olho para essa irmã, eu me alegro, porque eu percebo que é alguém que sabe receber as bênçãos do Senhor. Chegou na igreja, nem andava direito, irmão. Chegou apoiada no marido, e hoje está andando, louvando ao Senhor, completamente curada. Esse é o nosso Deus. Agora você tem que aprender a usar a sua fé para receber a bênção, ser uma pessoa recebedora das bênçãos do Senhor. Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Pensa nisso. As bênçãos virão e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem que ouvir. Não ouve, quer fazer do seu jeito. Quer operar sozinho? Eu não quero operar sozinho. Sempre convido o meu Deus, o meu Senhor, vem comigo. Sem o Senhor nada posso fazer. O problema de alguns aí estarem exaustos, esgotados na vida, um esgotamento físico, mental, é porque estão lutando sozinhos, estão trabalhando muito e trabalhando sozinhos, sem Deus, e sem Ele nada podemos fazer. Eu já disse e repito, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É Deus quem faz tudo, é Deus quem abençoa. Mas a pessoa não quer ouvir, ela escuta apenas a palavra. Ela até gosta de escutar o pregador, porque o pregador é muito eloquente, o pregador fala muito bem, né? Fala de uma forma tão simples que ela entende, mas não ouve. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. E aí Deus e a sua palavra são uma só pessoa. Não dá para separar Deus da sua palavra. Se eu ouço e eu tenho prazer nos mandamentos, alegria em obedecer, Deus está comigo, e Deus estando comigo, Deus não me faltando, não me faltará mais nada nessa vida, no nome de Jesus. Quem é que entendeu a palavra? Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte.